Eu vou, até pelo tempo, convidar já o Daniel, porque a gente já pulou para território e o Daniel Bittencourt tem inúmeros projetos de qualificação da participação social frente ao poder público, dentre eles um especial que eu até conheci, que é o do Parque da Redenção. Então, Daniel, te convidar para expor toda a sua experiência. Vou pedir licença aqui, a mania de professor é apresentar de pé, né, César? Estou em casa? Então, gente, boa tarde. Tá lá. Eu não quero ser muito acadêmico aqui na fala. Se eu estiver sendo muito chato, por favor, balance as mãos aí. Lá? Tá bom, César. Eu sou bem mandado. Então, mas o César pediu para eu falar. A minha trajetória é um pouco o que eu vou mostrar, né, César? É uma trajetória que vem de alguém que vem de mercado, vai para a academia. Eu estou 18 anos na Unicinos. E, a partir desse processo de vir do mercado para a academia, entende que a missão da academia é devolver para o mercado, devolver para a sociedade. Né? Essa é um pouco a história que eu vou contar aqui. Sem antes dizer que eu ia fazer uma piada para a Marta, assim, que eu preparei 50 slides, né? Aí a Marta disse assim, tu, como gaúcho, não vai atrasar 1 minuto. Então, assim, aumentou a minha responsabilidade quando ela fala isso. Aí eu sento ali, o César diz, tu vai falar 20, não 25. E aí o Rubão está ali, vai me perguntar depois, é o que vai me levar lá para eu pegar o ônibus e voltar. Então, assim, quando o Rubão fizer o sinal, a gente tem que parar o painel. Fechou? Então, tá. Olha só, eu vou falar... Então, assim, agradecer a secretária Giane, que na noite de abertura falou um ditado iorubá aqui, né? E eu quero dizer que a pedra que Exu usou para matar o pássaro hoje foi o Claudinho que falou para o César, que viajou para Porto Alegre com dinheiro do Sebrae, conheceu isso tudo que vocês vão ver aí. Então... Quero agradecer a todo mundo, a secretária que lembrou isso, a prefeita Margarida, né? Então, vamos lá, chega de mais delongas. Então, eu vou falar para vocês a minha pesquisa mais recente, assim, mas eu não posso falar dela sem falar das outras coisas, né? Então, essa questão dos trajetos, dos mapas, a gente falou aqui, outras pessoas muito mais incríveis do que eu falaram, né? Sobre o Benjamin, por exemplo, o Benjamin tem a questão do flanar na cidade, né? Flanar não é se perder, flanar é simplesmente tu explorar de maneira serendipitosa um território, né? Isso sempre foi uma característica da minha trajetória dentro da universidade, dentro da pesquisa, entender como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? Deixa eu sair daqui. E aí essa história começa justamente com o que o Rômulo falou, que a gente atendeu um pedido da universidade de tentar construir uma ação de anúncio do desembarque da Unicinos em Porto Alegre em 2010. E todas as tentativas que as agências de publicidade que atendiam a universidade tinham feito, elas eram muito pouco relevantes do ponto de vista do que a gente queria dizer. E a gente, eu e mais 3 colegas da universidade, a gente propôs uma ideia que, na verdade, assim, ela é meio anedótica, né? Eu apresentei para o meu diretor de graduação uma apresentação que tinha 20 slides, mas só 2 importavam, o primeiro e o último. O primeiro contava a ideia de que nós faríamos 10 ações nesse Parque da Redenção, aí, que eu já vou contar, para quem não conhece o parque, conhece a história, mas eram 10 ações que começavam com flash mob no dia do primeiro turno da eleição de 2010, e o último slide era a gente dizendo que a gente ia pousar um balão de ar quente nesse parque. Por que esse parque é importante? Por que a gente criou uma plataforma digital onde as pessoas subiam as suas memórias, as suas reminiscências? Eu tenho uma foto minha lá na plataforma da primeira vez que eu fui num parque de diversões, por exemplo, né? Porque esse parque, que fica na parte baixa da cidade, Porto Alegre era dividida entre a cidade alta e a cidade baixa, esse parque era uma várzea onde os negros e as negras libertos iam se refugiar. Por isso o Parque da Redenção. Redenção é o nome afetivo. O nome desse parque é Parque Farroupilha. Foi inaugurado para comemorar o centenário da Revolução Farroupilha, né? Uma guerra que a gente perdeu. É típico de gaúcho, né? Comemorar coisas que perde. Mas esse parque, então, tem esse nome afetivo que é o centro, é o coração da cidade, né? Então, a gente criou essa plataforma, as pessoas, cada um daqueles pontos, os vermelhos são pontos de conteúdo que nós criamos, apontando 22 pontos de interesse turístico naquele parque, todos os outros pontos são pontos que a comunidade criou. Em 10 semanas de projeto, as pessoas citavam assim, César, vamos tomar um chimarrão na @redenção.cc, atingiu 2 milhões de pessoas em 10 semanas. E aí acontece que um assessor
do César Busato, que era o secretário de governança local na época, vai na universidade e me pergunta, pô, como é que a gente pode usar isso aí para revitalizar algo que também já foi citado aqui durante o evento, que é uma tecnologia social que não foi criada por Porto Alegre, mas Porto Alegre se tornou a grande propagadora dessa tecnologia que se chama orçamento participativo, né? O orçamento participativo foi criado em 82 na prefeitura de Pelotas pelo Bernardo Souza, mas é o Olívio Dutra, na primeira gestão do PT em 89, quem faz esse boom. E a gente cria, aqui tem algumas fotos das ações lá, a gente cria, a gente cria o portoalegre.cc, que é onde o César me conhece e tal, que é uma plataforma de inovação aberta, onde as pessoas, num mapa de novo, subiriam em 10 categorias ideias a serem implementadas na cidade. E aí, o que acontece? Assim, quando a gente lança essa parada, acontece uma coisa muito legal. Assim, é a universidade que faz uma parceria com o poder público, monta essa tecnologia social, e em 3 dias, 2 coisas acontecem. Eu recebo uma ligação do gabinete do prefeito, dizendo assim, pô, as pessoas estão subindo problemas da cidade na plataforma. Eu disse, prefeito, pega um tablet, um carro da prefeitura, visita a pessoa que plotou o problema e diga para ela que ela se importa, porque antes os problemas da cidade estavam sendo discutidos na padaria, no bar, na escola, né? Agora existe uma tecnologia que o senhor consegue enxergar onde é que está o problema. Vá lá e converse com a população. Foi a minha ruína e a minha... Estou aqui por causa disso também, né? O prefeito não gostou muito do que eu falei. A outra coisa é que, uma semana depois disso, 25 cidades escreveram para a gente querendo utilizar essa tecnologia, e aí, Carru, né, às vezes a gente não está preparado para o sucesso, só para o fracasso. A gente não tinha como replicar essa solução para outras cidades. Eu podia estar em outro lugar nesse momento, né, César, mas graças a Deus eu estou aqui conversando com você sobre isso. Um dos legados do portoalegre.cc, enquanto tecnologia social e enquanto tecnologia digital, foi a ocupação da cidade, mas uma ocupação criativa. Por exemplo, uma reclamação histórica, eu vou ter que correr, uma reclamação histórica é que o Parque da Redenção, por exemplo, não podia ser ocupado à noite por uma questão de segurança pública, né? Um dos principais colunistas e formadores de opinião do Rio Grande do Sul, Paulo Santana, reivindicava o cercamento físico do parque, né, para a preservação do patrimônio das pessoas, e o debate da ala progressista da cidade dizia que isso era uma aberração. E a gente fez uma ocupação noturna chamada Serenata Iluminada, onde diversos grupos culturais da cidade ocuparam o Parque da Redenção com intervenções artísticas. Isso é um show acústico da Graforrest Filarmônica. Vocês veem que não tem nenhum equipamento ali, né? As pessoas levaram o que podia ser levado para essa ocupação, e foram 3 noites, assim, três eventos que nós ocupamos, tinham mais de 10 mil pessoas construindo uma ocupação cívica de um território que tinha sido abandonado em determinados momentos, né? Essa história eu conto com um pouco mais de detalhes nesse artigo que eu escrevi para Zero Hora, em que eu apresento o Steven Johnson, talvez seja o principal nome dessa edição do Fronteiras do Pensamento. Eu dou detalhes dessa história, eu acho que é legal resgatar, mas, infelizmente, meu tempo está indo, eu não vou conseguir contar tudo, né? Então, assim, isso tudo... Quando eu percebo, assim, César me chama, um monte de gente me chama para falar sobre isso, eu percebo que isso tem uma densidade que é importante ser refletida, eu chego no doutorado e um dos meus orientadores diz assim, Daniel, não dá para tu refletir sobre algo que tu criou, como é que tu vai separar o pesquisador do criador do que será estudado, né? Então, eu preciso tirar isso do caminho, assim, infelizmente eu preciso tirar isso do caminho, eu preciso resolver isso de uma outra forma, assim. Como é que eu resolvo isso? Assim, bom, vou continuar com a história dos mapas e o que a gente faz com os mapas. E aí eu descubro, por exemplo, vasculhando uma série de coisas, que o Waze, por exemplo, constrói mapas tridimensionais sobre as interações que as pessoas têm com o aplicativo durante 24 horas de uso em determinadas cidades. Essa imagem aqui, que a gente não vai poder passar, porque o vídeo não está ali, é 24 horas de utilização do Waze em Paris, da meia-noite até as 11h59 do dia. E aí eu percebo que existem várias coisas interessantes que acontecem naquele território, que a gente tem que começar a prestar atenção por que elas acontecem, né? Lá no cantinho tem algumas indicações ali, né? Por exemplo, as pessoas conversando, onde é que tem alertas de polícia, perigos ou engarrafamento. E esse vídeo plota em 3 dimensões, não só a dimensão da largura e da altura, mas na dimensão no eixo Z,
essas interações que acabam pipocando no mapa. Eu disse assim, isso aí é legal, vamos dar uma pensada nessa história. Então, assim, a minha tese é uma história de um fracasso, né? Eu começo a contar que eu não conseguia refletir sobre Porto Alegre CC, nem Redenção.cc, que eram coisas que eu queria, mas que eu descobri alguma coisa que podia fazer sentido, e acho que faz sentido para a gente discutir aqui em Juiz de Fora. Olha o ato falho aí. Então, eu estava interessado em tentar entender o que acontecia quando a gente mexe no Waze, né? Estava falando com o Claudinho ontem, assim, cara, a gente está tomando determinadas decisões do poder público, né? Toma determinadas decisões baseadas em alguns dados que o Waze fornece, mas será que todos nós usamos o Waze? Né? Então, é um ponto para a gente perguntar, assim. E aí eu fui atrás dessa história e comecei a pensar como é que isso poderia ser pensado, né? Então, eu lembrei de um texto do André Lemos, que é um carioca que está radicado lá em Salvador há muito tempo, na Federal da Bahia, em que eu comecei a discutir essa questão das ambiências, dos territórios que se formam a partir da utilização da tecnologia, né? E aí eu não vou entrar muito nesse papo aqui, mas é bem importante pelo seguinte, normalmente quando a gente faz uma discussão sobre tecnologia, a gente diz que a tecnologia é emancipatória no sentido quando o usuário se apropria dela. Então, por exemplo, né, a gente pensou Porto Alegre.cc como uma tecnologia social de inovação aberta. As pessoas iam entrar lá e iam dizer assim, eu sou o Daniel Bittencourt, eu tenho o mesmo preço que o prefeito e eu acho que a gente tem que fazer uma serenata da redenção à noite. Né? Foi para isso que foi pensado, esse era o uso. Só que as pessoas resolveram se apropriar da tecnologia e dizer, cara, tem um problema na minha rua. Antes de eu propor para o prefeito uma ideia legal, ele que arruma um buraco na minha rua. Então, essa é a diferença entre uso e apropriação. A minha intenção como criador foi uma. Agora, o que as pessoas fazem é completamente diferente. E a gente, como diria Lacan, né, a gente é responsável pelo que emite, não pelo que o outro interpreta. Então, é um pouco essa discussão de uso e apropriação. Eu faço uma série de proposições. A gente primeiro precisa garantir acesso à tecnologia, né, antes de falar em uso. Sabe? Tem pensar em letramento tecnológico, ter letramento midiático, tem uma série de instâncias que, infelizmente, não vai dar para conversar, porque o César cortou meu tempo, eu tenho que ir embora também, né? E aí eu vou propor esse conceito de apps sociais de mapas. E aí é legal porque, assim, ninguém fala dessa história, né? Apps sociais de mapas. Por que apps sociais de mapas? Porque, assim, em algum momento da vida de vocês, talvez vocês tenham utilizado Garmin na vida, ou TomTom, né? Aqueles objetos horrorosos que ficavam no painel do carro, assim, para tu ir para Cabo Frio, né? O César ia para a Bahia lá e tal. Então, tu usava aquela história. Qual é a diferença do Garmin, desse jeito, para o Waze? A diferença é básica, é o social. No Waze tem pessoas que vão lá e dizem, ó, nesse pedágio aqui rolou um acidente. Lá no Garmin eu não tenho esse componente colaborativo. Essa é a grande diferença. E aí eu começo a discutir. Aqui, enfim, eu tenho que inventar uma metodologia, porque não existe nada que indicasse como isso tinha que ser estudado. Eu passo por essas etapas e eu chego à conclusão que eu preciso estudar 4 aplicativos. Então, assim, não bastava ter uma tese, um filho recém-nascido, trabalhando com o César aqui, eu precisava ter 4 em vez de 1, né? 4 objetos. Então, são esses objetos que eu estudo, e aí eu vou para a rua. Assim, né? E aí, o que eu começo a descobrir? Por que eu resolvo estudar essa história? Porque eu começo a notar que alguns pesquisadores começam a pegar tecnologias como o Nike Plus, por exemplo, que era um dispositivo que se colocava no tênis e que marcava o pace das pessoas. Né? Quando o cara estava correndo, ele queria saber qual era a velocidade que ele fazia por quilômetro que ele estava correndo. Só que a Nike depois evoluiu essa tecnologia, esse dispositivo, e ela permite que essa corrida seja georreferenciada no mapa. Né? E aí, o que a Nike faz e esse pesquisador faz? Ele acessa essa base de dados e ele plota no mapa de Manhattan, por exemplo, quais são as zonas que as pessoas correm em Manhattan. Então, quanto mais cores quentes no mapa, mais corredores. Quanto mais cores frias, menos corredores. Eu chamo, isso aí tem alguma coisa que faz sentido a gente olhar. Né? Essa tecnologia se expande de tal maneira que vira uma campanha da Nike. Tu ia em algumas lojas conceito da Nike, e tu chegava lá com o teu usuário de Nike Plus de corrida, e eles imprimiam uma embalagem de um tênis que tu comprava, qualquer tênis. Eles imprimiam uma embalagem do teu tênis com os mapas das tuas corridas, os lugares por onde tu corria. Então, essa coisa começa a ganhar corpo. Esse aqui é um mapa de utilização do Uber na Cidade do México. À direita da imagem, aqui, eu estou de novo atrapalhando a imagem, à direita da imagem durante o dia.
À esquerda, utilização do Uber à noite. Então, claramente, a gente consegue interpretar que existem regiões onde elas são mais acessadas em determinados contextos e regiões que não são acessadas em determinados contextos. E eu chego à conclusão de, cara, de novo tem um indício forte de que a tecnologia está nos indicando o que eu vou chamar mais lá na frente de zonas de afeto e zonas de afetação. Assim. E aqui tem um lance que é genial. Assim, o Strava é um app que concorre com o Nike Plus, é um app de registro de corrida, e de qualquer atividade física, na verdade, e em 2017 eles lançam uma funcionalidade chamada Global Heat Map, que é o quê? Assim, todo mundo que corre e que registra essa corrida lá, eles plotaram num mapa global. Então, eu consigo ver todas as corridas de Juiz de Fora, por exemplo. Que é legal, né? Legal saber isso, né? Mas, assim, não tem muita utilidade, assim, até que o Talibã descobriu isso aqui, né? Tipo, isso é uma base secreta do governo americano no território estrangeiro, onde os militares iam correr. Né? Os caras estavam lá esperando para ir para a batalha, eles ligavam o Strava, saíam a correr, só que essa base era clandestina, os caras não, secreta, os caras não sabiam onde era essa base. Só que aparecia no Strava. Né? Então, assim, putz, né, de novo a apropriação, né, César? O Strava pensou um uso, entendeu? Pô, o Talibã, ou o ISIS, enfim, pô, tá aqui os caras aqui correndo, olha ali está a base militar dos caras. Então, assim, coisas que os mapas nos revelam, né? Ou coisas que os mapas não nos revelam. Israel, por exemplo, tem uma lei na qual o Google não pode mostrar em alta fidelidade determinadas regiões do país. Quer dizer, determinadas não. Todo o país não pode ser mostrado em alta fidelidade. Talvez a imagem aqui não mostre, mas tem uma espécie de blur, assim, tem um embaçado nessa imagem desse mapa. Né? Então, assim, de novo, existe uma interferência política de como a gente acessa o território, né? Como é que a gente acessa o território digital. E há também intervenções artísticas, que não são exclusivas desse artista aqui, de pessoas que correm para fazer intervenções artísticas dentro de mapas digitais. Né? Isso aqui começa a acontecer nos Estados Unidos, mas acontece na Europa de diferentes jeitos. Vocês podem imaginar que existem diferentes ilustrações, né? Inclusive algumas mais engraçadas do que a Frida Kahlo, mas, enfim, as pessoas correm não mais como um exercício físico, elas correm como uma expressão artística, porque elas entendem que os mapas digitais deixam rastros, a gente deixa rastros nos mapas digitais, e as pessoas fazem coisas com isso. Né? Para além de um uso de um mapa, que é saber assim, como é que eu saio daqui para ir até a rodoviária, as pessoas começam a perceber que existe uma apropriação do uso do mapa, que é deixar uma imagem não convencional naquele espaço. Né? Então, esses ruídos todos me interessam e eu vou pesquisar, e eu tenho 2 minutos e meio para terminar, e uns 30 slides para passar. Então, os ruídos são o que me interessam. Não me interessa o que os caras desenharam para os apps, me interessa o que as pessoas fazem com os apps. Assim, né? E aí eu descubro um cara que lança um conceito para mim genial chamado co-designer territorial. Chama Georges Amar, ele trabalhou na Prefeitura de Paris, dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele é um intelectual também, e eu vou trabalhar com esse conceito do co-designer territorial, que somos nós. Assim. Toda vez que a gente abre o Google Maps, a gente vira um co-designer territorial. Né? E aí eu lanço mão, e alguém aqui na abertura do evento fez questão de chamar a atenção, acho que foi ontem, para o Milton Santos, assim, meu profundo agradecimento pela obra dele, porque se não fosse o Milton Santos, eu não teria resolvido a minha tese. Esses 3 caras são fundamentais na minha discussão sobre o que eu chamo de cidade mediatizada. Né? O Milton Santos, então, fala, por exemplo, que discorrer, ainda que exaustivamente, sobre uma disciplina não substitui o essencial, que é a discussão sobre o seu objeto. Na realidade, o corpus de uma disciplina é subordinado ao objeto e não ao contrário. Desse modo, a discussão é sempre sobre o espaço, não sobre a geografia. Então, assim, eu não estava interessado se aquela intervenção rolava no Rio de Janeiro, ou em Tel Aviv, ou em Berlim. Né? Estava interessado o que as pessoas estavam fazendo com o espaço. Não era com a localização da latitude e da longitude. E o André é um cara que lança, em 2007, o conceito dos territórios informacionais, áreas de controle de fluxo informacional digital. Fluxo, movimento, né? Ele é dialógico, como diria o André Martinez, né, Marta, que infelizmente não conseguiu estar aqui. Então, assim, o André está localizando o território informacional nessa interconexão entre ciberespaço e espaço urbano. E eu, opa,
Aqui tem um negócio legal. E aí o Milton Santos ele já tinha escrito várias vezes sobre essa história do meio técnico informacional, faltando 20 segundos. Eu vou, né, descobrindo coisas desses caras aí que são legais. O Jorge Amar lança o conceito, não mais, ele derruba o conceito do homo economicus para um conceito de um homem em mobilidade, que me ajuda a pensar essa questão toda. E aí eu penso, aí é a conclusão, né, que é a conexão entre meu trabalho enquanto um profissional que intervém na realidade e talvez um pesquisador que reflete sobre isso, que é a constituição do que eu chamo de território emergente. Assim, né? Então, as cidades são constituídas por 5 territórios. Né? Um território materializante, que, na verdade, são as construções que a gente enxerga, são os equipamentos, são os prédios, são as vias urbanas, são as obras de arte que se materializam no território. Um território informacional, por exemplo, o Fórum está produzindo conteúdo sobre as palestras e está, muitas vezes, tagueando, né, colocando a tag deste espaço num território que não é fundado no físico. Ele é fundado lá no Instagram, lá tem uma localização lá no Instagram chamado Teatro Pascoal Carlos Magno. Né? Então, esse é um território informacional. É aqui que eu transcendo a visão do André, assim, sendo muito arrogante. Né? Mas eu passo acima. Existe também um território interacional, porque quando alguém publica algo sobre mim nesse momento, eu posso repostar nas redes sociais. Então, comunicação não existe sem interação. Para que a comunicação se estabeleça, eu tenho que falar, mas alguém tem que ouvir, alguém tem que receber, alguém tem que processar e alguém tem que responder. Senão, não é comunicação, é informação, é outro processo. E o senso comum, normalmente, se confunde nessas questões. Existe um território governado pelos algoritmos computacionais, ou seja, o que pode ser mostrado, o que não pode, o que é invisibilizado e o que é maximizado nesse discurso que transcende a questão geográfica, mas do espaço, e um território simbólico. Eu estou terminando. Do que isso acontece? Né? Essas são as dimensões que eu proponho, só que elas não são como camadas de cebola, assim, né? Onde uma está lá nas profundezas e outra está mais acima. Na verdade, elas interagem entre si, assim. Elas estão imbricadas umas às outras, né? E aí, o que eu proponho como resolução final, assim, como proposta, que eu acho que é uma questão legal. Assim. Tudo isso ali, quando a Nike mostra que ao redor do Central Park, em Manhattan, existe uma zona onde as pessoas preferem correr, e no Brooklyn não tem ninguém, existem lugares, claramente, que são zonas de afeto. São zonas onde as pessoas se sentem seguras, elas gostam mais. Existe uma sensação de apropriação da cidade que é diferente de uma região periférica, onde a polícia, em vez de garantir a nossa segurança, garante outro tipo de intervenção. Assim, né? Então, eu chamo isso de... Quando existem zonas mais consumidas, desculpa a palavra, mais consumidas no território, eu chamo de zonas de afeto. E as zonas de afetação são as regiões que são invisibilizadas, são as regiões onde o poder público se ausenta. E eu lembro daquela história daquele casal italiano, acho que saiu do Galeão, botou no Waze lá qual era o trajeto para ir para algum lugar, acho que na região dos Lagos, errou a saída, entrou no Complexo do Alemão e ficou no meio do fogo cruzado entre a polícia e os traficantes e acabou morrendo. Né? Por quê? Porque, como naquele mapa que eu mostrei da Cidade do México, existem regiões onde a gente não acessa em determinados horários. E os algoritmos ajudam para que a gente não acesse. Então, assim, existe uma implicação grave no tipo de cidade que a gente consome, mas também no tipo de cidade que emerge das nossas interações cotidianas com esses apps. Então, o que eu quero dizer, assim, para encerrar, me preocupa muito quando governos, isso existe um programa do Google dentro do Waze, que é conexão do Waze com governos, que é fornecer dados de consumo da via urbana para que as prefeituras e as secretarias de mobilidade decidam quais investimentos devem fazer na malha urbana. Por exemplo, vamos colocar um viaduto ou não vamos colocar um viaduto? Baseado no quê? Baseado nos dados do Waze. Só que o Waze, na minha pesquisa, eu mostro. Hoje eu moro em São Leopoldo, né? Tinham
300 pessoas usando o Waze na minha região. Mas nem de longe é 1%. Né? Então, assim, decisões têm sido tomadas para interferir diretamente no território materializante com base numa pequena fração de nós que utilizamos. Né? E quem é que utiliza essa tecnologia é um extrato muito parecido com o meu, assim, pessoas que têm acesso à mobilidade urbana, com equipamentos bons, e que acabam gravando esse tipo de intervenção que vai se traduzir também para as pessoas que não têm o mesmo perfil de consumo. Isso é bastante grave, e eu acho que a gente precisa discutir, né, conversar sobre isso. Então, a minha proposição é que a gente precisa hackear a cidade, né? A gente precisa se apropriar dela no sentido de como, para além da lógica algorítmica, para além desse território governado pelo algoritmo das 5 Big Techs, como é que a gente se apropria e propõe uma cidade que seja, inclusive, criativa. Né? Mas a gente precisa entender como é que isso funciona nessa lógica colaborativa e de participação. Gente, quero agradecer, interrompi aqui, né, estourei 5 minutos, mas, César, eu fiquei no tempo. Muito obrigado, Daniel. Eu já vi o uso de mapa de torre de celular para modelagem de mobilidade e transporte público, né? Que aí é mais democrático, porque você tem aí percentuais. Mas, de fato, fui secretário de Planejamento do município de Juiz de Fora e eu era, inclusive, acossado pela Google para consumir os dados das inúmeras plataformas, porque é o modelo de negócio deles e, de fato, é excludente, porque nem todo mundo usa os produtos e você tem um corte social, inclusive, porque você precisa ter recurso financeiro para consumir o produto. Muito bom, então, parabéns.